Um momento decisivo para a política brasileira está prestes a acontecer e as repercussões podem ser imensas. O ex-presidente Jair Bolsonaro se prepara para enfrentar um julgamento que pode mudar o rumo do país. O que está em jogo? Vamos descobrir. Dia 30 de dezembro fiz uma live falando que o mundo não vai acabar dia 1º. Calma, tranquilidade, vamos continuar dentro das 4 linhas. Em dezembro, nomeei os comandantes militares que o Lula pediu para nomear. O ministro da Defesa me procurou para ajudar na transição dentro das Forças Armadas. Foi aberto todas as portas para ele. O que o senhor espera hoje, presidente? A gente sempre espera a justiça. Como o senhor está se sentindo? Tô bem, tá? Sempre espera a justiça. Não tem nada se fundamenta nas acusações feitas de forma parcial pela Polícia Federal. Lá no PL o senhor vai estar acompanhado dos parlamentares? Eu vou estar acompanhado dos advogados agora e depois a gente decide o que vai fazer. Presidente, 2 dos ministros da sua defesa pediu, inclusive, para que não estivessem nesse julgamento. O senhor conta, de repente, Pediram o quê? para que não estivessem nesse julgamento? O Zanin... 2 ministros fora do Tudo julgamento. bem, olha só. Os advogados vão levantar a tese de novo sobre... Estamos com instabilidade na transmissão, mas de foro. retomamos, então vamos acompanhar. Exatamente, eu ficar na primeira turma, depois questionaram a questão de plenário. Que teria que ser, se fosse o pleno, seria plenário. Estão mantendo ainda a primeira turma. E outros casos também, a Débora, a do batom, né? É para ser julgada aqui ou primeira instância? Ela, inclusive, segundo o Poder 360 que eu vi agora, seria juizado especial. Nada além disso. Nessa formação atual dos ministros da Corte, o senhor conta com uma unanimidade contrária em termos de votos? Esperar o placar sair. Ok? Esperar o placar sair. O senhor vai ver... Agora, o meu advogado, o do Braga Neto, que eu não converso com ele, né? Que eu não posso conversar, vejo ele, o acompanho através da imprensa, são advogados experientes, conhecem com profundidade toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Isso vai ser levantado, inclusive estou com delações. A Lava Jato tem quase 200 delações, a minha teve uma, completamente irregular, do começo ao fim. Um vai e vem do delator, que estava ali pressionado de prender a esposa e a filha dele. Ou não era? Vocês viram as imagens. Os advogados pediram. Delação premiada tem um início, né? Que você qualifica ali o delator até o final. Os advogados pediram o vídeo, os vídeos das delações. Não chegaram pra gente ainda. Nos deram 15 dias para defender de um processo de mais de 100 mil páginas. Mais uma quantidade grande também de vídeos e áudios. Agora, não deram a integridade do que foi usado como prova. O senhor vai assistir o julgamento? O ex-presidente- O senhor vai acompanhar pela Em televisão? algum lugar eu vou assistir. O ex-presidente Jair Bolsonaro, nesse momento, conversa com a imprensa, responde ali um questionamento com relação se vai acompanhar ou não o julgamento. Disse que sim, não definiu ainda um local, mas nesse momento trazendo a sua estratégia também jurídica, repetindo já alguns argumentos que ele vem levantando recentemente. O julgamento começa daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Os ministros vão decidir se Bolsonaro vira réu por tentativa de golpe de Estado. A presença de Bolsonaro no STF é significativa, especialmente em um dia tão crucial. Ele surpreendeu a todos ao comparecer, mesmo quando muitos acreditavam que ele não estaria presente. Essa decisão de acompanhar o julgamento pessoalmente demonstra sua determinação em enfrentar as acusações. O ex-presidente, que é um dos denunciados, tem o direito de estar lá, e sua presença gera um clima de expectativa tanto no aspecto jurídico quanto político. Atenção para a imagem que nós temos aí. Jair Bolsonaro surpreendendo, inclusive, quem estava aqui apurando e tinha informação que, eventualmente, ele não iria ao Supremo, foi ao Supremo Tribunal Federal. Atenção para essa imagem que você vê neste momento. Jair Bolsonaro, um dos denunciados pelo Ministério Público Federal, no bojo dos 5 crimes acusados pelo MP e que nós vamos aqui aos poucos compreender, foi ao Supremo neste dia de julgamento. Claro que a gente não pode afirmar que ele vai permanecer, que ele vai ficar ali sentado, que ele vai assistir tudo. De que maneira, né? E Yuri Pita, até vou trazer teu olhar aqui, por favor, porque o Yuri já estava aqui me contando as defesas que já chegaram, as defesas que ainda não chegaram, alguns já falaram, outros não.
A defesa é de praxe, precisa ir para poder se posicionar em relação ao seu cliente. Agora, a figura de Jair Bolsonaro, alguém trabalhar, claro, hipótese sempre aberta, né? Mas nos surpreende essa imagem agora. Pois é, ele criou toda uma expectativa dizendo, não, isso não tem nenhuma importância esse dia de hoje, não sabia, não estava deixando muito claro onde iria. E claro, justamente para causar essa surpresa, esta imagem de ir acompanhar presencialmente na primeira turma e como um dos denunciados tem todo o direito de estar presente, acompanhado dos seus advogados, toda a expectativa para como o Celso Vilardi, que é o advogado, um dos advogados de defesa de Jair Bolsonaro, vai fazer esta sustentação por cerca de 15 minutos, que é o tempo previsto para cada uma das defesas, e é claro que todos os olhares para como Jair Bolsonaro vai se comportar à medida que esta sessão aconteça. Será que ele vai acompanhar as 2 ou até 3 sessões que estão previstas na primeira turma? Vai ficar ao longo de todo o dia de hoje, amanhã também? Ou vai apenas hoje e depois vai, quando houver de fato o voto dos ministros, não vai estar presente? Tudo isso acaba se tornando cenas, retratos de um dia não só importante do ponto de vista jurídico, mas fundamentalmente do ponto de vista político. E aí, o que também vale reforçar, né, Elisa, das defesas, algumas se posicionaram, falaram ali naquele púlpito com os jornalistas, e algumas curiosidades. Tanto advogados renomados, como já mencionei, Celso Vilardi, José Luiz Oliveira Lima, que foi advogado de José Dirceu no processo do Mensalão. Esse detalhe é fantástico, hein, Yuri Peter? E agora é advogado de Walter Braga Neto, ou seja, defensor de 2 ex-ministros da Casa Civil, e até um ex-senador da República é um dos advogados de defesa, Demóstenes Torres, que foi senador pelo Distrito Federal, foi cassado por envolvimento ali com um esquema de jogo do bicho. Ele faz a defesa do almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, que teria sido o único comandante de das Forças Armadas que teria concordado com o que estava sendo planejado nos bastidores do governo no final ali. Enquanto o STF decide sobre a denúncia, o clima é tenso. O julgamento não é apenas uma questão legal, mas também um reflexo das divisões políticas que permeiam o Brasil. A esquerda, com suas constantes tentativas de deslegitimar figuras conservadoras, continua a prejudicar o país, criando um ambiente de instabilidade e incerteza. Destaque do dia, julgamento que acontece na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Hoje é um julgamento para sabermos se a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe de Estado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados, um total de 8 pessoas que serão julgadas no dia de hoje, se essa denúncia da Procuradoria-Geral da República será aceita. Vamos falar com a Marina Demore, que está lá em Brasília e vai trazer para a gente mais informações. Dia começando por aí, dia que promete ser agitado, né, Marina? E com segurança reforçada, já dá para perceber nesse momento, nesse início de terça-feira, de fato um reforço na segurança nos arredores do prédio do Supremo Tribunal Federal? Mais uma vez, bom dia para você. Oi, Carol, bom dia mais uma vez para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. O esquema de segurança foi sim reforçado aqui na Praça dos Três Poderes e principalmente no prédio do Supremo Tribunal Federal, né? Ontem o plenário da primeira turma, onde vai acontecer o julgamento, passou por uma varredura antibombas. Outras máquinas, né, de raio-x foram instaladas também ao longo do caminho que será percorrido pelas pessoas que vão acompanhar esse julgamento lá dentro do plenário. Então todo esse monitoramento foi reforçado também aqui do lado de fora, com gradis instalados, policiamento que está, né, reforçado também desde as primeiras horas dessa terça-feira para garantir que esse julgamento ocorra da forma mais tranquila possível. O julgamento está marcado para começar às 9h30 da manhã, vai decidir se Jair Bolsonaro e aliados viram réus por tentativa de golpe de Estado. A gente lembra que são previstos 2 dias de julgamento. A primeira sessão deve começar às 9h30, a segunda também nessa terça às 2 da tarde e amanhã, caso seja necessário, uma outra sessão também será dedicada à discussão desse tema, né? A gente reforça que a Procuradoria-Geral da República, que é autora da denúncia, aponta o ex-presidente Jair Bolsonaro como líder de uma organização criminosa que planejou um golpe de Estado. O que vai ser decidido pelos ministros nesse julgamento é se o Supremo Tribunal Federal vai
acatar essa denúncia oferecida pela PGR. Além de Bolsonaro, também fazem parte do grupo que faz parte, que está nessa primeira parte da denúncia que foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República, Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, que ocupava também o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal no 8 de janeiro, o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro. Como é que vai funcionar, como é que vai se dar esse julgamento? Ele será aberto pelo presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin. Na sequência, a palavra será passada para Alexandre de Moraes, que é o relator do caso. No STF, Moraes vai fazer a leitura do relatório que foi elaborado com base nessa denúncia da Procuradoria-Geral da República e nas investigações também da Polícia Federal, por exemplo. A gente lembra também que após a leitura do relatório será a vez de Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, fazer a sustentação, apresentar os argumentos da PGR sobre essa denúncia que foi oferecida e, na sequência, a defesa dos acusados. Os 8 advogados que vão representar os acusados terão cada um 15 minutos de fala para rebater essas acusações e apresentar também as suas argumentações em relação à denúncia que está sendo, portanto, oferecida. Na sequência, depois que a defesa se manifestar, é que vai, de fato, começar o julgamento, a votação dos ministros. É que os ministros vão, portanto, apresentar a sua manifestação contrária ou favorável, portanto, à aceitação dessa denúncia, à abertura de um inquérito criminal aqui no Supremo Tribunal Federal. A gente preparou uma reportagem para explicar como é que vai ser todo esse julgamento que começa, portanto, daqui a pouco aqui no Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar. O julgamento dos 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República terá início na manhã desta terça-feira, com o núcleo envolvendo 8 nomes, incluindo o do ex-presidente. A previsão é a de que a conclusão aconteça no dia seguinte. E não são todos os ministros da Corte que participam dessa análise. Isso porque há 3 tipos diferentes de julgamento no Supremo. O virtual, o mais recente, ganhou força a partir da pandemia. Nessa modalidade, não há discussão e nem transmissão. Os ministros apenas publicam os votos deles em um julgamento que pode durar até uma semana. O mais conhecido é o que acontece aqui, no plenário do Supremo. Nele, todos os 11 ministros participam, existe debate e as sessões são televisionadas às quartas e às quintas-feiras. Mas o julgamento da denúncia contra o ex-presidente e os demais acusados vai acontecer aqui, na primeira turma do Supremo. Fazem parte dela os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Luiz Fux e Carmen Lúcia. São 2 turmas, a primeira e a segunda, cada uma composta por 5 ministros. Em 2023, elas voltaram a processar e a julgar ações penais contra autoridades com foro. Até então, os julgamentos criminais aconteciam no plenário. A mudança foi feita para reduzir o volume de casos julgados em conjunto pelos 11 ministros. Às vezes, tribunais maiores, você tem turmas, tem sessões. Com o Supremo Tribunal de 11, ele é composto de 2 turmas de 5, o plenário de 10 e o 11º ministro ocupa a presidência. Como isso é definido? Isso é definido por sorteio, uma distribuição do sistema que faz um sorteio de uma forma livre. Como Alexandre de Moraes é relator do processo e faz parte da primeira turma, a análise da denúncia vai ser feita por esse colegiado. Houve uma tentativa da defesa de Bolsonaro e de outros acusados de impedir que Moraes, Dino e Zanin participassem do julgamento. Os advogados dos suspeitos sustentavam que eles não seriam imparciais para analisar o caso. Mas a maioria dos ministros do tribunal concordou que não há nenhum motivo que impeça os 3 de julgar os acusados e que eles estão aptos a participar dessa análise. Mas entendo que, objetivamente, pela análise dos dados de que dispõe, o ministro não é suspeito de coisa nenhuma. Ele tem condições plenas de atuar como relator, como figura central do processo e
e emitir seus juízos técnicos sem nenhum comprometimento de ordem técnica do processo em si. O dilema do Supremo Tribunal Federal é um dilema de todas as cortes constitucionais no mundo. Como elas julgam temas políticos e sociais sensíveis, elas naturalmente geram conflitos com parcela da sociedade e com parcela da classe política. O argumento sobre a relevância do caso, a importância política de um caso, a importância econômica de um caso, não são critérios para levar a matéria para o plenário. As acusações foram divididas em núcleos. O do ex-presidente e outras 7 pessoas é o primeiro. Outros 3 serão analisados nas próximas semanas, também pela primeira turma. Se as denúncias forem aceitas pela maioria dos ministros, os suspeitos vão se tornar réus e passarão a responder a uma ação penal. A partir daí, haverá coleta de novas provas, as testemunhas serão ouvidas, os réus interrogados e a PGR e as defesas apresentarão as alegações finais. O processo termina com um julgamento, previsto para acontecer ainda neste ano e que pode levar à condenação ou à absolvição dos réus. Eventuais prisões só acontecerão depois que todos os recursos cabíveis forem apresentados e julgados pelo STF. Se você se interessou por essa análise e quer ficar por dentro dos desdobramentos, inscreva-se no canal. Deixe seu comentário sobre o que você acha que vai acontecer e como isso impacta o Brasil. Sua opinião é importante e queremos saber o que você pensa sobre tudo isso.